Olá, irmãos, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Mais uma vez nós estamos aqui felizes na presença do Senhor. Eu gostaria de compartilhar uma palavra com todos nós, porque a palavra de Deus, ela é para todos nós. Ela não é somente para aquele ou para esse, não. Ela é para todos. Eu gostaria de compartilhar aqui em 1 Reis, capítulo de número 9, onde o título diz o seguinte: a aliança do Senhor com Salomão. Irmãos, eu vou ser sincero para você, eu não consigo pregar versículo de Bíblia. Por quê? Porque eu sou uma pessoa que eu tenho, assim, digamos, medo de pregar um versículo isolado e ir contra aquele texto na sua totalidade, ser fiel àquele texto. Porque muitas das vezes eu leio um versículo, por isso que é tão perigoso você fazer campanha em cima de versículo. Por quê? Porque na verdade muitas das vezes você faz uma campanha em cima de um versículo e às vezes você faz de uma forma com a intenção em cima daquele versículo. E às vezes o contexto quer dizer totalmente uma coisa contrária daquilo que você está pensando. Então, nós temos que ser fiel ao texto bíblico. Olha o que diz aqui, o título: Aliança do Senhor com Salomão. O que é aliança? Aliança é um compromisso. Aliança é um pacto. Aliança é uma espécie de contrato. Por exemplo, quando nós vamos alugar uma casa, nós temos que fazer o quê? Um contrato. Geralmente é assim. Entre duas pessoas, ambas as partes concordam ali acerca daquele contrato, e a pessoa que quebra esse contrato, ela tem que arcar com a outra pessoa, com o prejuízo que aquela outra pessoa tomou, porque está tudo em contrato. Então, muitas das vezes aqui eu vou chegar lá, mas antes eu gostaria de estar falando aqui sobre isso. Aqui está falando a aliança do Senhor com Salomão, não está falando a aliança de Salomão com o Senhor. Qual que é maior, Deus ou Salomão? Qual que é maior, Deus ou nós? Vamos trazer para os dias de hoje. Qual que é maior, Deus ou nós? Obviamente que é Deus. Deus, ele é infinitamente maior do que todos nós. Mas aqui você vê a aliança do Senhor com Salomão. Era para ser, ao contrário, a aliança de Salomão com o Senhor. Por quê? Porque nós é que dependemos do Senhor. O Senhor, ele não depende de nós. Mas aqui você vê o maior querendo fazer aliança com o menor. Por exemplo, isso aqui é um exemplo, estou dando um exemplo, não estou colocando política no meio das coisas de Deus, não. Até porque a Bíblia é contra essas coisas, o cristão ficar se envolvendo em política. Por exemplo, em partidos políticos, o menor sempre quer fazer aliança com o maior, para o partido dele ser conhecido. Mas com o Senhor não é assim. Com o Senhor, ele é o maior e ele quer fazer aliança com o menor. É como eu estava falando aqui outro dia para minha esposa. As mulheres que vão ali catar, separar feijão, elas pegam os feijões, os grãos que são ruins, joga fora. Mas eu falei, engraçado que com Deus não é assim. Deus, quando ele vai escolher, ele não escolhe o melhor. Deus, ele escolhe o pior, como está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 1. Então, irmãos, vamos voltar lá. Quando nós fazemos esse contrato, a aliança é um contrato, é um pacto, é uma espécie de contrato. Deus, ele faz a parte dele. Deus, ele fala, é assim, 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 assim. Mas agora também você tem que cumprir a sua parte, porque é assim, assim, assim. A gente vai ver aqui na frente. Então, a parte que é lesada, muitas das vezes essa parte, ela tem que ser ali, ela tem que ser restabelecida por aquela pessoa que a lesou. No campo jurídico é assim. Então, olha o que diz a palavra de Deus. Eu vou começar aqui do versículo 3, 1 Reis, capítulo 9, verso 3, E o Senhor lhe disse, falou para Salomão ali, ouvi a tua oração e a tua súplica, que fizeste perante mim.
Santifiquei a casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome, para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Olha que interessante que o Senhor falou. Ouvi a tua oração e a tua súplica que fizeste perante mim. Santifiquei a casa que edificaste. Deus, é lógico que a nossa casa, é lógico que a casa de Deus hoje, ela não consiste em pedras, parede, tijolos, cimento, não. A Bíblia diz lá aqui, por exemplo, vou te mostrar, 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios, olha o que diz, bem no finalzinho, olha que interessante. Igreja não significa parede, pedra, mas significa pessoas. Olha o que diz, 1 Coríntios, capítulo de número 16, bem no finalzinho, verso 19, As igrejas da Ásia vos saúdam. No Senhor muito vos saúdam Áquila e Priscila. E bem assim a igreja que está na casa dele. Como assim a igreja que está na casa deles, na casa de Áquila e Priscila? Porque muitos de nós, quando nós pensamos em igreja, nós pensamos em tijolo, pedra, cimento, o lugar, o ambiente. Mas aqui está falando, no Senhor muitos vos saúdam Áquila e Priscila, e bem assim a igreja que está na casa deles, ou seja, as pessoas, a igreja que estava na casa de Áquila e Priscila. Então, voltando aqui, em 1 Reis capítulo 9, verso 3, o Senhor diz: eu ouvi a tua oração e a tua súplica, que fizeste perante mim, santifiquei a casa que edificaste. Lá era o templo. Mas trazendo para os dias de hoje, a casa que Deus ele santifica, não é o templo por si só, porque o templo sem pessoas, a igreja, o galpão, o lugar ali onde as pessoas se congregam, se não haver ninguém ali, Deus ele não habita ali em templos feitos por mãos humanas. Deus habita em pessoas. Lá em Atos, Estevão vai falar isso, Paulo também vai dizer que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Por quê? Porque o trono de Deus está no céu, porque o céu é o trono de Deus e a terra é o estrado dos teus pés. Então, Deus ele é infinitamente maior do que eu e você possamos imaginar. Então não vai ser um templo que vai ali comportar a presença de Deus, mas sim a nossa própria vida, que hoje é a casa onde o Espírito Santo ele mora. Então, irmãos, olha o que diz aqui, santifiquei a casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome para sempre. O Senhor ele santifica essa casa. Quando nós nos colocamos em oração, Deus ele nos santifica através da oração. Então ele está falando, os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Em Crônicas, eu não sei se é em 1 Crônicas ou em 2 Crônicas 7,14, diz que os olhos do Senhor passam por toda a terra, para se mostrar forte com aqueles cujo coração é totalmente dele. Nessa época aqui, o coração de Salomão era totalmente de Deus. Por isso que Deus ele diz, os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Então Deus ele é forte com aquele cujo coração é totalmente dele. Os olhos do Senhor, eles passam por toda a terra, para se mostrar forte com aqueles cujo coração é totalmente dele. Olha o versículo 4, Agora aqui é que entra a parte da aliança, do contrato. Olha o contrato, olha o que Deus diz nesse contrato. Se andares perante mim, como andou Davi teu pai, com integridade de coração, integridade é caráter, não o caráter somente na aparência, mas sim o caráter aqui na mente, o caráter de fazer coisas que agradam a Deus, ou seja, uma pessoa íntegra de coração, de mente, ela é fiel no proceder mental dela, não é só a parte de fora, porque o homem ele conhece a parte exterior, mas Deus ele conhece a parte interior. E Davi ele conseguia isso, ele conseguia ser uma pessoa de caráter por dentro. Ele era uma pessoa leal a Deus, uma pessoa íntegra. Jó também era um homem íntegro e reto perante aos olhos do Senhor. Olha o que diz, se andares perante mim, como andou Davi teu pai, com integridade de coração e com sinceridade. Deus se agrada muito da sinceridade, para fazeres segundo tudo que te mandei e guardares os meus estatutos e os meus juízos, ou seja, obedecer a minha palavra. Então ele está fazendo
ele está ali colocando uma situação para Salomão. Ó, se andares perante mim, como andou Davi teu pai, com integridade de coração e com sinceridade para fazer segundo o que te mandei, guardares os meus estatutos e os meus juízos, ou seja, a minha palavra. Aí ele diz assim, ó, então confirmarei o trono do teu reino sobre Israel para sempre, como falei acerca de Davi teu pai, dizendo, não te faltará sucessor sobre o trono de Israel. Ou seja, você vai reinar, se você obedecer a minha palavra, você vai reinar, e os seus descendentes que vierem após você continuarão reinando, continuarão no teu trono. Mas ele diz assim, ó, porém, se vós e vossos filhos de qualquer maneira vos apartardes, ou seja, se afastar de mim, não guardardes os meus mandamentos e os meus estatutos que vos prescrevi, mas fordes servides a outros deuses e o adorardes, olha o que vai acontecer. Então eliminarei Israel da terra que lhe dei, e esta casa que santifiquei a meu nome lançarei longe da minha presença, e Israel virá a ser provérbio e motejo entre todos os povos. Então muitas das vezes nós não entendemos por que aquela pessoa estava tão exaltada na presença de Deus, Deus exaltava tanto ela, e agora ela está naquela situação, ela está passando fome, ou ela está numa situação onde ela até virou mendiga no meio da rua. Quantos mendigos, quantas pessoas que estão aí no meio da rua, que você olha, a pessoa está no crack, a pessoa está nas drogas, nos vícios das coisas aí do mundo, da bebida alcoólica, da prostituição. Você fala que aquela pessoa era tão exaltada na presença de Deus. É justamente por causa disso, porque Deus ele faz uma aliança, ele faz um compromisso. Aliança é compromisso, aliança é um contrato, aliança é você ter com Deus um compromisso que você tem que cumprir, a Bíblia diz que a alma do Senhor não se compraz com aqueles que retrocedem. A palavra de Deus diz, ai daquele que põe a mão no arado e olha para trás. Por quê? Porque quando nós fazemos um compromisso com Deus, nós temos que cumpri-lo. Então ele diz aqui, ó, se vocês e os vossos filhos, se você, Salomão, e os vossos filhos, ou seja, a descendência que virá após você, se apartar, se desviar de mim, não guardares a minha palavra, que é os meus mandamentos, que vos prescrevi, mas fordes, servis a outros deuses e o adorardes, aí Deus está falando, eu vou eliminar Israel da terra que lhe dei, e esta casa que santifiquei, que outrora Deus fala que santificou lá atrás, que ouviu a oração de Salomão, que santificou. Aí ele está falando, coloquei aqui o meu nome, a fim de pôr o meu nome, os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Mas tem um porém, tem esse porém. Se nós que fizemos um compromisso com Deus, uma aliança com Deus, nós quebrarmos esse compromisso, agora o nome do Senhor não vai estar mais ali. Os olhos do Senhor já não vai estar mais ali, o coração do Senhor já não vai estar mais ali sobre a nossa vida. Por quê? Então ele diz, ó, então eliminarei Israel da terra que lhe dei, e a esta casa que santifiquei meu nome lançarei longe da minha presença. Então outrora, quando a pessoa tinha um compromisso com Deus ele tinha um compromisso com ela. Mas agora que essa pessoa ela já não quer mais um compromisso com Deus, Deus também não tem um compromisso com ela. Nessa época, Salomão ele fez uma aliança com Deus através de sangue de animais. Agora muito mais, porque o sangue é de Jesus. O sangue é do Cordeiro perfeito, daquele que veio à terra. O sangue de Jesus Cristo. O sangue de Jesus, ele não permite que nós venhamos andar no pecado. Ou seja, a viver na prática do pecado. A Bíblia diz que aquele que é nascido do Senhor não vive na prática do pecado. E o maligno não lhe toca. As pessoas distorcem essa palavra. A pessoa diz, aquele que é nascido de Deus, o maligno não toca. Aquele que é nascido de Deus e não vive na prática do pecado, o maligno não lhe toca. Lá em 1 João está escrito isso. Então, mas quando nós vivemos na prática do pecado, o sangue de Jesus que há sobre a nossa vida, essa aliança é quebrada. Por quê? Porque aquele que crê em Jesus, ele obedece a palavra de Deus. Então Deus está falando, ó, e lançarei longe da minha presença, Israel virá a ser provérbio e motejo entre todos os povos. Por quê? Porque os povos iriam dizer a mesma coisa que eu estou falando aqui nesse vídeo. Não é aquela casa lá que Deus exaltava, que Deus fazia isso, que Deus fazia aquilo, por que agora está daquele jeito? Por causa disso aqui, ó, versículo 8, ó, e desta casa agora tão exaltada, todo aquele que por ela passar,
pasmará e assobiará e dirá: por que procedeu o Senhor assim para com essa casa e essa casa? Nós já fizemos essa pergunta. Por que aquela pessoa era tão assim na presença de Deus? Ela era tão usada, Deus usava tanto ela, Deus fazia tantas coisas através daquela vida e aquela vida está assim agora? Aí vai vir a resposta, versículo 9, ó: responder-se-lhe-á, porque deixaram o Senhor seu Deus, que tirou da terra do Egito e os seus pais, e se apegaram a outros deuses, e os adoraram e os serviram. Por isso trouxe o Senhor sobre eles todo este mal. Então quer dizer, por quê? Porque eles abandonaram o Senhor e passaram a adorar outros deuses. Foi isso que aconteceu com Salomão mais à frente. Ele arrumou muitas mulheres e ele fez um altar para cada deus de cada mulher daquela que ele tinha. Então, automaticamente o Senhor se afastou dele no sentido desse contrato que o Senhor havia feito com ele. Então foi tudo feito, foi tudo passado para Salomão, nada foi feito às escondidas, Deus não fez nada sem avisar. Assim, é todo aquele que hoje em dia faz um compromisso com o Senhor e abandona os caminhos do Senhor. Porque hoje em dia as pessoas não adoram, graças a Deus, boa parte das pessoas já se converteram, a pessoa sabe que não tem que adorar imagem de escultura. É lógico que existe, muitas pessoas que precisam se converter disso, mas hoje são muitas pessoas que já são convertidas, que já sabem que não é pecado adorar imagens de esculturas. Mas quando a palavra diz, ela fala sobre deuses, ela fala sobre ídolos, o ídolo, os deuses com D minúsculo, não é somente imagem de escultura. Hoje em dia trocaram as imagens de escultura pela avareza. A Bíblia diz que a avareza também é idolatria. Então muitas das vezes, quando o foco daquela pessoa é só dinheiro, é só isso, é só aquilo outro, principalmente de homens que são levantados para levar a palavra de Deus, para ensinar a palavra de Deus, eles colocam, por exemplo, o dinheiro acima do povo, acima daquilo que Deus quer, que é guiar o povo, orientar o povo dentro da palavra dele. Quando as pessoas colocam o dinheiro em primeiro lugar, quando entra a avareza, as pessoas torcem a palavra de Deus para arrancar dinheiro do povo, essa pessoa também está fazendo o quê? Ela está abandonando o Senhor para seguir outros deuses, o Deus Mamon, o Deus do dinheiro. Então Deus faz o quê? Deus também se afasta dessa igreja. É por isso que muitas vezes a gente fala: nossa, aquela igreja ali você vai, você não vê transformação, você não vê mudança, você não vê nada acontecendo na vida das pessoas. Por quê? Porque Deus ele não está operando. Deus ele até está naquela igreja, mas Deus ele não está operando. Minto, vou me retratar aqui de novo. Deus ele não está naquela igreja. Por quê? Porque a direção daquela igreja, Deus trabalha através da direção daquela igreja. Eu não estou dizendo que Deus não está na vida daquelas pessoas que vão naquela igreja, mas eu estou dizendo que Deus não está na direção daquela igreja. Na vida das pessoas que o buscam em sinceridade, sim, mas na vida daquela direção daquela igreja que tem feito só coisas que desagrada a Deus, Deus não está na direção daquela igreja. É por isso que ali não acontece nada. Não acontece uma libertação, não acontece uma restauração, não acontece uma cura, não acontece nada, absolutamente nada. Por quê? Porque o Senhor ele está longe desse lugar. Porque não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus que fala aqui no versículo 7, ó: lançarei da minha presença, Israel virá a ser provérbio e motejo entre todos os povos. Quer dizer, essa pessoa virá a ser motivo de escárnio ali para as outras pessoas. Por quê? Porque ela abandonou a presença de Deus. Ela abandonou. Deus falou para ela: ó, se você vier para a minha presença, eu vou te abençoar. Lógico que você vai ter provações, tribulações, aflições, mas eu sempre vou estar com você. Mas agora, se você me abandonar, aí também é aquele negócio. Deus ele só tem compromisso com quem tem compromisso com ele. Muitas das vezes, principalmente ateus, eles dizem o seguinte: por que? Se Deus ele é bom, se Deus ele existe, se Deus ele faz isso, por que aquela pessoa morreu naquela morte trágica? Para começar, essa pessoa, se ela não tem compromisso com Deus, Deus não tem compromisso com ela. Se ela não acredita em Deus, ela não crê em Deus, então como que Deus vai poder tirar ela de uma situação difícil? Ela não crê nele. Por que ele tem a obrigação de fazer algo por ela? De forma alguma. Deus ele só tem o compromisso de salvar, de ajudar aquele que quer ser salvo, aquele que quer ser ajudado. Então Deus ele prescreve para nós. Ele fala: ó,
é assim, 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 assado. Mas se você também me deixar, vai ser assim, 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 assim. Então, imagina, eu não tenho compromisso com Deus, eu não creio em Deus, eu não creio em Jesus Cristo, eu não creio que Deus mandou o Filho dele para essa terra para me salvar, para derramar o sangue dele. Por que quando eu estiver numa situação difícil, Deus ele é obrigado a me salvar, ele é obrigado a me ajudar? Não, de forma alguma. Ele não tem esse compromisso comigo. Ele tem um compromisso comigo a partir do momento em que eu me volto para Ele. O amor de Deus, ele não é uma via de mão única, ele é uma via de mão dupla. Ou seja, Deus me ama, mas eu tenho que retribuir esse amor também a Deus. Eu tenho que ser grato a Ele, eu tenho que amar a Ele. Amar a Ele como? Obedecendo a tua palavra, obedecendo a palavra de Deus, fazendo aquilo que agrada a Ele. Aí sim o Senhor ele vai ser na minha vida, como está escrito aqui no versículo 3, a fim de pôr ali o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Vou repetir, a fim de pôr ali o meu nome para sempre. Vou ler desde o começo, e o Senhor que lhe disse: ouvi a tua oração e a tua súplica que fizeste perante mim. Santifiquei a casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome. Deus vai pôr o nome sobre aquela pessoa para sempre, se ela não quebrar esse compromisso. A fim, suplicaste que fizeste perante a mim, santifiquei a casa que edificaste a mim, a fim de pôr ali o meu nome para sempre. Agora bem, os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Ou seja, essa pessoa, quando ela tem um compromisso firmado com Deus, os olhos do Senhor estão ali, naquela pessoa para sempre, e o coração do Senhor também. Amém, irmãos? Espero que você tenha entendido essa palavra, que você a tenha compreendido. Infelizmente, eu não consigo gravar vídeo de 3 minutos, por quê? Porque eu gosto de explanar a palavra. Pela graça e pela misericórdia de Deus, Ele me deu esse dom de ensino, de ensinar. Então, pode perguntar para qualquer pessoa que tem esse dom de ensinar. Ela não consegue pegar um versículo e ficar pregando aquele versículo. Ela tem que explanar do jeito que a palavra de Deus é, para que a pessoa ela venha entender o que aquela palavra ela quer dizer, através do Espírito Santo. Então, é essa palavra, meus irmãos. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. Se inscreva, porque eu tenho certeza que Deus ele abençoará muito a sua vida através das palavras que estão sendo ministradas aqui, não por mim, mas sim pelo Espírito Santo através da minha vida. Então, irmãos, se inscreva. Se você não é inscrito, compartilhe esse canal aí, compartilhe em nome de Jesus, porque é bênção. As pessoas são alcançadas pela palavra de Deus. Aquele que não conhece, aquele que tem curiosidade, aquele que tem questionamento acerca da palavra de Deus. Nunca pergunte para as pessoas, o que você acha, eu estou com essa dúvida, aquilo. As pessoas responderem para você de acordo com aquilo que ela pensa. Não, as pessoas têm que responder para você de acordo com aquilo que a Bíblia diz realmente para você. Amém? Eu deixo essa palavra de Deus abençoada, essa palavra de Deus abençoada que veio para todos nós, como eu disse no começo do vídeo, todos nós somos abençoados pela palavra de Deus. Não somente um, mas todos aqueles que abrem o seu coração para a palavra do Altíssimo. Amém? Eu deixo essa palavra em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador dos céus e da terra e do mar e tudo que neles há, em nome de Jesus.